Olá, Retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao Retalhos e Criatividades. Para quem ainda não me conhece, porque tem muita gente chegando aí, o meu nome é Júnior Lopes e hoje, pessoal, vamos fazer aqui muitas coisas. A primeira, vamos fazer mais um trabalho aqui para Dona Avenina, lá do Amazonas. Eu já fiz esse trabalho aqui no canal com outras medidas completamente diferentes. Agora eu diminuí, tá? Pra gente fazer esse outro trabalho aí. Espero que ela goste, espero que vocês também gostem, ok? E pessoal, eu quero compartilhar com vocês, porque é graças a vocês que isso tem acontecido na minha vida. É graças a cada um de vocês, de quase 80 mil inscritos aqui do canal, que eu consegui essa bênção na minha vida. Lembra que há pouco tempo atrás eu mostrei a minha máquina, né? A minha máquina nova, essa aqui, reta, que eu adquiri lá em Goiânia. E eu tampei a marca, porque a mãe disse, né, na brincadeira, que a marca não estava me patrocinando, né? Por isso eu não ia mostrar a marca. Pois então, entretanto, eu precisava, aliás, nem era eu, a minha mãe precisava comprar uma máquina, uma galoneira, e eu entrei em contato novamente com a El Shaddai, lá de Goiânia. E também pedi um orçamento para comprar uma interlock, né? Porque eu precisava, porque faz falta. Então, para minha surpresa, eu comprei a galoneira, que já já eu vou mostrar para vocês, e eles me ofereceram a interlock, tá? E eu estou muito feliz porque é uma máquina que eu precisava, é uma máquina que eu já vinha rondando há algum tempo, só estava esperando juntar para poder comprar uma, né? E a El Shaddai, juntamente com a Bracob, me ofereceu essa máquina, a fim de fazermos aí uma parceria, tá bom? Por isso vocês vão me ouvir falar várias vezes aí da El Shaddai, da Bracob, que é uma marca brasileira, tá? A fábrica é aqui em Santa Catarina, por isso, se é nacional, é bom. E eu estou gostando bastante das minhas máquinas, ok, pessoal? Pessoal, então essa aqui é a galoneira, né, que eu comprei. Aliás, a minha mãe comprou ela na El Shaddai. Ela vai ficar aqui em Goiânia, ou seja, ela não vai para Santa Catarina porque eu não uso ela para fazer o patchwork, né? Quem usa mais é a minha mãe. Mas tô mostrando aqui para vocês o tanto que ela é linda e funciona maravilhosamente bem, tá, pessoal? Então, a galoneira é essa que vocês acabaram de ver aí, né? É nova, maravilhosa, da Bracob. E agora eu vou mostrar para vocês, já que muita gente pede também para ver o meu ateliê, para conhecer o meu ateliê, eu vou mostrar aqui o meu cantinho para vocês, juntamente com a máquina nova que eu ganhei, ok? Olha, pessoal, aqui tá a máquina Interlock da Bracob, né? Marca maravilhosa. Não é porque eu ganhei que eu não vou falar, porque eu já tinha comprado essa e tô adorando mesmo a máquina. Mas olha, olha que maravilha de máquina, gente. Muito boa, silenciosa, direct drive. Tô gostando bastante. E esse é o meu cantinho, pessoal. Aqui é onde eu gravo os vídeos todos os dias para vocês, com o maior carinho. Aqui é a minha outra máquina, também é Bracob. Ela é reta Direct Drive, né? Eles lá na loja também tem ela eletrônica, que é melhor do que essa aqui. E também tem a mesma, igual a minha. E tem outra, que ela tem a função de já cortar a linha, tá? É uma coisinha a mais que esta tem. Mas tanto uma como a outra é maravilhosa. Aqui é onde eu guardo os tecidos, né? Tá tudo aqui guardadinho. E é esse aqui o meu cantinho, pessoal. E eu só tenho a agradecer, pessoal, ao Marcos, lá da El Shaddai, né? Lá de Goiânia. Agradecer também a Bracob por essa parceria aí. E desejar que muitas coisas boas venham, né? E não só coisas boas para mim, pessoal, para vocês também, tá? E pensando nisso, pensando em vocês também, o que eu
falei com o pessoal lá da El Shaddai. O que nós vamos fazer? Uma parceria aqui entre eu, a El Shaddai e a Bracob. Então, vou lançar já a partir de hoje, né? Vou deixar aqui o número de telefone da El Shaddai Máquinas lá de Goiânia, porque eles estão aí com uma campanha especial para os meus seguidores. Todas as pessoas que ligarem para lá, solicitar um orçamento, vai ter frete grátis para qualquer máquina, tá? Para todo o Brasil. E não só. Todas as pessoas que fecharem negócio com a El Shaddai, lá com o Marcos, o que vai acontecer? No final do ano, eu vou sortear uma máquina reta igual a essa minha aqui, da Bracob, tá bom? Para aquela pessoa que fechar o negócio lá com eles, final do ano vai ter aí, vai poder participar do sorteio de uma máquina reta, tá bom? Pode ser qualquer máquina que você compre. Se você comprar uma interlock, uma galoneira, uma fechadeira de braço, uma reta, qualquer uma, você vai estar concorrendo a uma máquina igual a essa minha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui do meu cantinho e vamos lá ver o que é necessário então para fazer esse trabalho. Pessoal, então para fazer esse trabalho nós vamos precisar por enquanto desse material que está aqui em cima da máquina. Mais para frente vamos precisar de mais material que eu falo então, ok? Então, nós vamos precisar aqui de 7 cores de faixas, ok? Eu estou usando essas cores aqui. Então, são faixas de 3,5 cm de largura, para dar esse comprimento que eu espero, eu vou usar aqui faixas de 3,5 de largura. Então aqui da preta, pessoal, eu vou utilizar 3 faixas de 3,5 por mais ou menos 40 centímetros de largura, de comprimento, quer dizer, o azul vão ser 2 faixas, o laranja 2 faixas, o vermelho 1, o verde 3, o rosa 4 e o amarelo 1 faixa, todas de aproximadamente 40 centímetros, ok? Nós vamos fazer aqui faixas, né? Vamos juntar de 4 em 4 e vamos fazer 4 sequências de cores, ok? Então, a primeira sequência que a gente vai juntar as faixas é a seguinte. Nós vamos pegar aqui um rosa, uma verde, uma azul e uma vermelha. Pronto. Essa é a minha primeira sequência que eu vou fazer. Vocês podem colocar a cor que vocês tiverem aí, tá? Aí depois é só substituir a cor aqui na sequência que eu tô fazendo, ok? Agora é só a gente juntar aqui essas 4 cores nessa sequência, tá bom? Pronto, pessoal, a minha primeira sequência já está pronta. Vamos fazer a segunda sequência. Agora, a segunda sequência, nós vamos utilizar o preto, rosa. Agora vamos colocar o verde e vamos colocar o azul. Pronto, essa é a sequência que nós temos que fazer. Agora vamos juntar as 4 também, ok? Pronto, pessoal, a minha segunda já está toda costurada também. Agora vamos para a nossa terceira faixa. Ó, para a terceira, nós vamos utilizar aqui um laranja, um preto, um rosa e um verde. Pronto, essa é a sequência que eu tenho que fazer, ok? Vou juntar ela e já mostro. Ó, a minha terceira faixa também já está pronta, né? Passei, agora vamos para a quarta e última sequência. Ó, a última nós vamos começar aqui com o amarelo. Depois do amarelo vem o laranja, preto e rosa. Pronto, a minha quarta faixa também já está pronta, né? Agora, o que nós vamos fazer? Deixa eu colocar aqui. Nós vamos passar todas a ferro e já vamos cortar, ok? Então, pessoal, para cortar, nós vamos fazer assim.
Ó, vamos pegar as nossas faixas, vamos dobrar ela ao meio. Vamos colocar aqui direito com direito, bem certinha, ó. Ela tem que sobressair uma com a outra, não pode passar de um lado e nem do outro. Tem que ficar bem reta. O que nós vamos fazer? Ó, nós vamos utilizar aqui a nossa base de corte. Nessa linha aqui, ó, esse ângulo aqui de 45 graus, ó, tá vendo aqui? 45 graus. A maioria das tábuas de corte aí tem esse ângulo, creio eu, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar essa faixa aqui a esse ângulo de 45 graus. Pronto. Depois que eu alinhei, eu vou pegar aqui a minha régua de patchwork, vou deixar ela retinha aqui. Bom, tá reta aqui com o meu ângulo de 45 graus, né? Então, eu pego a minha régua, deixo ela reta aqui, numa linha qualquer, e vou cortar aqui esse excesso. Isso aqui a gente não joga fora, que a gente consegue utilizar depois num outro trabalho, ok? Deixa ele aqui de lado. Pronto, tá cortado aqui já no ângulo de 45 graus. O que eu vou fazer? Vou virar aqui o meu trabalho. Quem tiver aí a giratória é mais fácil, né? Eu não tenho. Pronto. Certinho aqui, sem mexer no tecido. Vou pegar a minha régua e vou cortar aqui 4 faixas de 3,5. Ó, deixo ela aqui aqui tem 3,5 centímetros. Desse jeito aqui. Ó, tá vendo que já sai cortada 2, né? Pronto, vamos cortar 4 dessa. Quem não tem o cortador, marca com a caneta, depois corta com a tesoura. Pronto. Só isso, pessoal. Vamos repetir esse processo com todas as outras cores, tá? Vamos cortar 4 de cada faixa que a gente fez, ok? Pronto, agora como que nós vamos montar? Ó, já tenho aqui os meus montes de 4 todos cortados. Eu vou pegar um de cada, ó, uma dessa. Pronto, peguei uma de cada, vou começar a montar, não é? Eu sei que, ó, por exemplo, o amarelo aqui e o vermelho, eu só tenho um de cada, né? Aqui o rosa eu tenho vários, tenho em todas, então automaticamente não começo com esses dois aqui, né? Porque laranja tem 2, ó, esse preto tem aqui em vários, o azul também, o verde também, o rosa também tem todos. Então, obrigatoriamente eu tenho que começar com o vermelho ou com o amarelo, que só tem um de cada. Então, o que eu faço? Vou começar aqui com o vermelho. Vou colocar ele assim, ó. Pego o vermelho, aí tá aqui o azul, é o próximo, né? Então, pega aqui o outro azul, que é esse aqui. Coloco ele aqui do lado. Ó, sempre seguindo aqui essa parte. Tá vendo? Já ficou aqui azul, azul, vermelho, azul, azul, verde, verde. Então, eu sei que o próximo é verde. Qual que tem verde? Esse aqui. Então, eu sei que ele é o próximo aqui, ó. Coloco do ladinho, ó. Vermelho, azul, azul, verde, 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 rosa, rosa, rosa. Sei que o próximo, então, é o rosa. Vou montar ele desse jeito aqui. Pego aqui o vermelho, né? Deixo ele aqui retinho. Pronto. O segundo é o azul.
eu tenho que procurar aqui qual que tem o azul. Então, é esse aqui, né? Então, ele vai ter que encaixar aqui ou desse lado ou desse lado aqui. Depende de qual você está fazendo. Ó, daqui não é, do meu lado direito não é. Então, eu vou encaixar ele aqui do meu lado esquerdo. Ó. Desse jeito, que ele tem que ficar aqui um do lado do outro. Aí eu volto o vermelho para trás. Agora, uma dica. A minha costura, ela tem que começar bem aqui, ó. Ela tem que começar bem aqui na união entre o vermelho e o verde. E o azul, desculpa. Bem aqui. Agora, quem quiser colocar aqui um alfinete, aqui no encontro da costura com a costura de baixo, para ficar certinho, pode colocar, que é onde que tem que passar aqui a costura. Mas se você passar aqui a própria unha, você vai sentir aonde que você tem que passar a costura. Mas quem tiver essa dificuldade, vem aqui, ó, deixa aqui a costura com a costura, volta ela atrás aqui, ó. Viu que tá certo? Então, a minha costura vai ter que passar bem aqui em cima do alfinete. Agora é só passar aqui a costura. Então, eu marco aqui onde que tem que passar a costura. Abro ele aqui, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Agora vamos pegar o próximo. Como que eu sei qual o próximo que eu coloco? Então, eu tô fazendo ele aqui da direita para a esquerda, né? Então, azul não tem mais nenhum. Verde, tem esse aqui que tem o verde, então ele é o próximo. Então, eu pego ele aqui, encaixo ele bem aqui assim, ó. Tá vendo? Vai ficar azul, azul, verde, 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 rosa, 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 preto, preto, laranja. Volto o azul para trás. Bem aqui no encontro das duas. E aqui eu... É só fazer bem devagar, com paciência, bem retinho e dá certo, tá? Porque não é um trabalho difícil de fazer, tá bem? Fácil. Pronto, agora vamos pegar aqui a última. Ó, a última eu vou bem aqui com ela, com a amarela para baixo, né? E vou encaixar ela bem aqui. Agora passa aqui também uma costurinha. Volto ele aqui, do mesma situação. Ó. Começo a costurar aqui no encontro das duas cores. E depois vou sentindo com o dedo, ou volto o tecido para trás, prendo aqui com a unha e vejo se tá em cima ou não. Ó, e vai ficar desse jeito aqui o nosso bloco. Nós temos que fazer 8 exatamente igual a esse. Ó, já estão aqui prontos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos passar a ferro para dar seguimento ao trabalho, ok? Só, então agora nós vamos montar aqui a nossa estrela, né? Para isso, nós vamos precisar aqui de 8 quadrados de 16 por 16 e a gente vai cortar ele ao meio, ok? Para fazer aqui esses triângulos, ok? 8 unidades. O que nós vamos fazer? Ó, nós podemos montar ela assim, com o amarelo para baixo, ou podemos montar ela assim, com o vermelho para baixo, ok? É indiferente. Vamos montar essa aqui com o vermelho para baixo. Como que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui, ó, uma do lado da outra. Vamos pegar aqui 4 triângulos. Ó, a parte mais larga a gente coloca aqui, assim. O outro, a parte mais larga também desse lado. E um quadrado aqui no meio, formando o quadradinho aqui no meio. Pronto. Desse jeito.
Agora, para juntar, a gente volta esse aqui, passa uma costura aqui. Volta esse, passa uma costura aqui. Volta esse aqui assim, e passa uma costura. Desse jeito aqui. Agora vamos repetir esse processo 4 vezes, né? Para fazer os 4 cantos. Pronto, pessoal, agora nós vamos acertar aqui o nosso quadrado. Tá vendo que tá aqui irregular? Então, a gente coloca ele aqui em cima da base, ó, dentro do quadrado certinho. E a gente vai acertar os 4 cantos dele. Prontinho, agora a gente passa ferro, vai ficar desse jeito aqui. Agora a gente já vai montar o bloco. Então, vamos lá montar, pessoal. Ó, para montar é só a gente colocar assim, um do lado do outro. E agora, juntar. Essa parte aqui eu vou começar costurando do meio pra ponta, pra ter a certeza que vai sair tudo certinho. Depois eu confirmo se tá tudo ok, volto e começo da onde eu parei até ali o final, porque assim ele vai ficar certinho. Pessoal, agora nós vamos passar a ferro e já vamos fazer o acabamento, ok? Pessoal, a minha base é tecido de estofado, tá bom? Ela vai ficar com essa medida aqui. E eu vou precisar aqui de faixas de 10 centímetros de largura da cor do fundo para poder colocar no comprimento. E faixas de 6 centímetros eu vou pôr esse preto para fazer o acabamento também. E pessoal, terminamos aí mais um trabalho. E olha só que lindão que ficou esse tapete, gente. Ficou muito bonito, ele se destacou bastante aí essas cores nesse verde poeirinha. Olha só que maravilhoso que ficou. Me digam aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa maravilha.
Eu espero que a dona Benina goste bastante, né? Ó, a capa de almofada também. O conjunto, né? Porque ela pediu aí o conjunto. Esse eu fiz com o vermelho pra dentro e a capa de almofada eu fiz com o amarelinho pra dentro. A capa de almofada ficou de 45 por 45 e aqui o tapete ficou de 55 por 81. Ficou bem grandinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Porque é bem demorado de fazer. Bem demorado mesmo, mas vale a pena. Quando a gente termina o trabalho e vê o resultado final, é gratificante, não é mesmo? E é isso, pessoal. Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.